Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 23 de agosto de 2022. Pessoal, o assunto do vídeo de hoje é a participação do presidente Bolsonaro ontem no Jornal Nacional. Como teve live com o General Mourão aqui no canal, eu deixei para publicar o vídeo agora no final da tarde, deixei o vídeo rendendo ao longo do dia no canal para quem não viu online, assistir offline, ok? Vou analisar aqui por que é que eu acho, do ponto de vista técnico da ciência política e da teoria da comunicação, que o presidente Bolsonaro saiu vencedor desse debate, ok? Mas antes de entrar no assunto, eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já pingou seu Pix esse mês, meu muito obrigado. Lembro que as Big Techs de mídia social estão restringindo o alcance dos conteúdos da direita. Ontem teve live no canal, a live só foi monetizada hoje, passei 24 horas sem pingar um Pixinho aqui. Então lembre-se aí, é o seu Pix que garante a independência das informações e análises deste canal. Bom, gente, eu diria que a participação do presidente Bolsonaro ontem, ela teve características muito parecidas com aquelas que são as de um debate entre candidatos. Até porque, como eu digo aqui, a mídia e a Rede Globo especial se comporta como partido de oposição e parecia ali um debate entre dois candidatos contra o presidente Bolsonaro, né? O Bonner e a Renata. E essa é a primeira observação. O Bonner e a Renata não se comportaram como jornalistas. As expressões faciais, o tom de deboche, as caretas, as risadinhas denotavam a parcialidade, digamos assim, o compromisso deles com uma posição militante e não com o jornalismo. E essa é a primeira observação, e ela é uma observação necessária porque ela contribui para confirmar a tese de que o presidente Bolsonaro saiu vencedor, ok? Se os jornalistas, pelo menos, fizessem questão de transparecer imparcialidade, eles teriam uma posição mais legítima como questionadores do presidente. Poderiam, como acontece em eleições em qualquer país do mundo, principalmente nos Estados Unidos, os jornalistas são muito incisivos com as autoridades e com os candidatos. Nenhum problema com isso. Mas eles extrapolaram a função de jornalistas, agiram como militantes e passaram do ponto, né? Então, como eu disse, certas falas, expressões faciais, as risadinhas do tipo, te peguei nessa, os desqualificaram a emissora, desqualificaram o Jornal Nacional e deixaram claro ali o presidente na condição de vítima de um massacre, de uma tortura e não de uma entrevista como deveria se esperar de um veículo de imprensa e do principal jornal de televisão do Brasil, da principal emissora de televisão do Brasil no horário nobre. Bom, por que eu acho, além desse erro cometido pelos jornalistas da Globo, que o presidente Bolsonaro ganhou? Eu costumo dizer que, assim, o debate numa eleição presidencial, assim como essa entrevista do presidente Bolsonaro no Jornal Nacional, ele se assemelha a uma luta de boxe ou a uma corrida de Fórmula 1, uma corrida de carros para o espectador. Ou seja, a pessoa quando vai assistir uma luta de boxe ou vai assistir uma corrida de carro, ela quer ver um nocaute, quer ver o derrotado sair de maca, de preferência com concussão cerebral e talvez que morra, né? E a mesma coisa na corrida de automóveis, o nego senta na frente da televisão para ver acidente. O espetáculo, a emoção e a mídia vende isso, Pode parecer uma afirmação dura, né? Mas é de fato a emoção do esporte e tal fica em segundo plano. E no debate as pessoas vão assistir o quê? O candidato cometeu um erro, ser massacrado pelo outro, e isto é o que faz permitir a avaliação de que o indivíduo foi derrotado se ele comete uma falha muito grosseira no ar perante a opinião pública e no enfrentamento com o adversário. Quer dizer, quem consegue provocar um erro grosseiro de um adversário sai por cima e o que erra
sai por baixo. Fica fácil caracterizar vitória e derrota. E o debate do presidente Bolsonaro com William Bonner e a Renata Vasconcelos tinha esse caráter. Ou seja, a mídia brasileira toda, a oposição brasileira toda, estava esperando que o Bonner e a Renata pegassem o presidente Bolsonaro no contrapé. O primeiro erro que eles cometeram foi achar que eles iam encontrar ali o Bolsonaro de 2018. Não deixou de ter ali um temperinho do Bolsonaro de 2018 naquela brincadeirinha da colinha na mão. Um recadinho para viralizar depois, viralizou, associando a Globo ao doleiro Dario Messer, né, que era o doleiro dos doleiros, que na sua delação premiada diz que levava dólares para a família Marinho. Então o presidente Bolsonaro deu troco. Não deu ali, na hora, no debate com os seus interlocutores, mas mandou um recado que viralizou nas redes sociais o dia inteiro. Então o presidente Bolsonaro, ele estava sereno, tranquilo, não se alterou, defendeu-se mais do que atacou, é verdade, ele praticamente não teve oportunidade de apresentar suas propostas, apresentar seus planos de governo, aquilo que ele pensa. Ele foi encurralado, esmurrado o tempo inteiro pelos dois entrevistadores e passou o tempo inteiro defendendo seu governo, defendendo suas realizações e se desviando das armadilhas. Quem observa o debate como um jogo de perguntas e respostas racionais, sob esse ponto de vista, eu diria que o debate foi... O presidente teve pontos altos e pontos fracos, respostas boas e respostas ruins. Mas como eu disse aqui anteriormente, as pessoas não assistem o vídeo como se ele fosse o vídeo do debate, né? Como se ele fosse um jogo de perguntas e respostas racionais. A maioria das pessoas assiste aquilo como um espetáculo, mais pela forma do que pelo conteúdo. E ao manter a serenidade, a tranquilidade o tempo inteiro, ao deixar William Bonner e Renata Vasconcelos errarem como erraram na postura, né, na maneira de se colocar, agindo mais como militantes da Globo e da oposição do que como jornalistas, o que transpareceu de maneira geral foi exatamente isso. Considerando o debate sob o aspecto da forma, o presidente Bolsonaro sereno, tranquilo, respondendo e se defendendo de todas as inquirições que lhe foram feitas, né? E, na média geral, por esses critérios, saindo-se bem. Se eu tivesse que dizer que esse debate foi um empate, eu diria que ele foi um empate daqueles empates de final de campeonato em que bastava um empate para o presidente sair vencedor. E foi exatamente isso que aconteceu. O presidente teve uma fala que eu acho que foi o ponto alto, que foi aquela resposta do Centrão, de que ele conseguiu, com o apoio do Centrão, pagar R$600 de Auxílio Brasil para 20 milhões de famílias. Quando ele foi atacado sobre a Amazônia, ele falou que existem 30 milhões de brasileiros na Amazônia, que ele precisa pensar nesses brasileiros também. Então, William Bonner e a Fátima, a Renata estavam pensando nas queimadas da Amazônia, e o presidente Bolsonaro deu um recado para 30 milhões de eleitores da região amazonense brasileira. Então, como eu disse, forma e conteúdo. Eu diria que no conteúdo, no jogo racional de perguntas e respostas, equilíbrio, empate. Na forma, o presidente saiu vencedor. E quem esperava ver o presidente sair dali derrotado, ficou pé da vida. Até bom eu estar fazendo esse comentário aqui praticamente 24 horas depois que o debate aconteceu, porque eu pude acompanhar a reação nas redes sociais e na imprensa. E nas redes do presidente Bolsonaro, um tom forte de indignação contra a Globo, que não é novidade, já era de se esperar que aquilo acontecesse, mas nas hostes da oposição, seja da oposição político-partidária, seja da oposição midiática, da imprensa, uma indignação
porque o Bonner e a Renata não conseguiram dobrar o presidente, derrotar o presidente, fazer o presidente cometer um erro. Então, por essa razão, o presidente saiu vencedor. Muito importante. Eu diria que esse é o primeiro grande ato da campanha eleitoral, num contexto em que, como eu já disse em outras oportunidades, o presidente começa o jogo com a bola no pé e atacando o campo adversário. Quando o presidente baixou o ICMS dos combustíveis, começou a derrubar a inflação, ele tomou a iniciativa do jogo, numa campanha de tiro curto, e no segundo ato da eleição, que foi essa entrevista para o Jornal Nacional, o presidente saiu-se bem. Ao não ser derrotado, ao empatar o jogo, venceu. Então, boas notícias para nós, continuo otimista com essa campanha eleitoral, estou cada vez mais convicto que nós vamos vencer. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está acabando. Logo depois da vinheta, abre o aplicativo do seu banco, pinga seu Pix mensal, para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui de defesa dos valores liberais e conservadores e apoiando a reeleição do presidente Bolsonaro. Quem não viu a minha live com o general Mourão ontem aqui no canal, recomendo que vejam. O general deu uma sapatada no Alexandre de Moraes. Até amanhã.